Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a Aline Menezes, biomédica, e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução à urinálise. Então, o que seria a urinálise, né? Então, nessa aula nós vamos entender os principais conceitos que envolvem os exames de urina, vamos entender as principais técnicas de coleta, como se dá essas coletas, os melhores protocolos para análise desse material, vamos entender principalmente sobre os testes analíticos, quais testes analíticos estão envolvidos nessas análises, e vamos entender também o que seria a sedimentoscopia, o conceito principal de sedimentoscopia, o que nós podemos achar na sedimentoscopia e qual a sua importância. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre as análises químicas dos cálculos urinários, para então conhecer e interpretar análises químicas desses cálculos. Então, vamos lá? Então, o que seria a urinálise? A urinálise é um teste laboratorial muito simples, não invasivo e de baixo custo, que ele pode rapidamente fornecer valiosas informações a respeito tanto do trato urinário como de outros sistemas corporais do paciente. A urina ela possui diversos resíduos e toxinas, produtos que são filtrados pelo nosso organismo, por isso que ela se torna tão importante nas análises bioquímicas. Então, tudo que nós comemos, bebemos, o quanto nos exercitamos, o funcionamento dos nossos rins, qualquer descompensação que possa ter, distúrbios ou uma doença, pode afetar a aparência normal da urina. Então, por isso que ela é tão utilizada, pois qualquer desbalanço que tivermos em nossa saúde é facilmente detectável em um exame de rotina de urina. Então, dessa maneira, é utilizada para confirmar, para rejeitar certas condições de saúde, e o teste de urina ele é utilizado há vários séculos, desde a época de Hipócrates, que se tem as primeiras datas, sendo considerado o marco inicial da medicina laboratorial. Então, como é feito esse exame? Ele é composto principalmente por 3 etapas. A primeira etapa é chamada de exame físico, ou seja, iremos analisar o aspecto, a coloração, o cheiro dessa urina. A segunda etapa é o exame químico, ou seja, iremos detectar os principais compostos bioquímicos alterados, seja proteínas, seja lipídios, seja alguns compostos que não deveriam estar presentes na urina, mas por algum desenvolvimento de patologia ela está, e a sedimentoscopia. O que seria essa sedimentoscopia? Seria o estudo de todos os compostos que têm a capacidade de sedimentar através de um protocolo que iremos ver adiante. Então, tem o objetivo de estabelecer, de confirmar ou complementar o diagnóstico clínico nas doenças renais, nas doenças urológicas e nas doenças metabólicas ou sistêmicas. E ele é útil no acompanhamento e no controle do tratamento de várias afecções do trato urinário. Então, através da coloração, principalmente, é um exemplo de exame físico, nós já conseguimos ter um bom parâmetro de alguma patologia que pode estar acometendo esse paciente. Então, qual o objetivo da realização de um exame de urina? Então, os principais objetivos que envolvem a realização da urina é fazer o diagnóstico e conseguir monitorar algumas doenças que acometem desde os rins até os ureteres, as vias urinárias, chegando à bexiga. Então, ele consegue abranger todo o nosso sistema urinário. Então, dependendo da alteração, nós podemos ter um resultado diferente e conseguir correlacionar esse resultado com alguma patologia que esteja envolvendo alguma das vias urinárias. Então, para isso que se utiliza os exames de urina. Então, nessa aula ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre os principais métodos de coleta da urina, os protocolos que devem ser seguidos, vamos falar um pouquinho sobre os principais testes analíticos, entre eles os físicos e os químicos, e por fim vamos falar sobre a sedimentoscopia. Então vamos lá? Então, quais tipos de amostras nós utilizamos para fazer a urinálise? Então, temos alguns tipos de amostra que podem ser colhidas em diversos momentos e a finalidade dela. Então, aqui nesse quadro a gente pode checar, no caso pode ser um tipo de amostra, uma urina, né, coletada aleatória, que é para finalidade de exames de urina do tipo 1 ou de rotina. Aquela primeira é a urina da manhã, que pode ser utilizada principalmente para testes de gravidez ou para diagnóstico de proteinúria. Pode ser aquela segunda urina da manhã em jejum, para o monitoramento principalmente de diabetes. Aquela urina coletada 2 horas após uma refeição, também para monitoramento de diabetes e principalmente de glicosúria. Teste de tolerância à glicose também para acompanhar o nível de glicose que pode estar sendo excretado na urina. Tem aquele exame de 24 horas em que o paciente faz a coleta de toda a urina dele do dia, por isso que chama de 24 horas, principalmente para testes bioquímicos quantitativos. Tem a amostra realizada no paciente que sofreu alguma cateterização, que é principalmente para detecção de bactérias. Coleta do jato médio, que é o mais comumente falado e utilizado, que é para o exame de rotina de urina do tipo 1 e cultura de bactérias. Também pode ser feita aspiração suprapúbica, que é principalmente para detecção, né, para exames de citologia, no caso de algum tumor nessa região do trato urinário, ou também a prova de Valentini, que é principalmente para infecção de próstata. Então, temos esses diversos tipos de amostra e diversas finalidades para se fazer o exame de urinálise. Então, aqui em relação à coleta, né? Então, para o exame de rotina, que inclui a urina 1, EAS, exame sumário de urina e entre outros nomes, né? Então, o problema de padronização da urinálise justamente começa pelo seu nome. Então, cada laboratório aplica um nome no momento da
da realização do exame. Então, o primeiro problema de padronização desse exame começa pelo seu nome, já que cada laboratório adota um nome, mas todos têm o mesmo sentido. Então, tanto em homens quanto em mulheres, nós temos que iniciar a coleta, principalmente pela asepsia das mãos, depois a asepsia, né, do órgão genital, para fazer uma boa coleta, para que não tenha nenhuma contaminação, seja de bactéria, seja de outros produtos. Então, tem que ter uma boa asepsia. Para o jato médio, que se fala, né, que normalmente é o recomendado, o início da urina, tanto no homem quanto na mulher, ele é desprezado, e apenas após aquele início que começa a coleta. Então, a coleta é feita em frascos apropriados para esse fim, e depois eles são acondicionados do modo correto, que iremos ver. Então, a amostra ela pode ser randômica, aquela coletada a qualquer momento do dia, ou pode ser aquela primeira urina da manhã, ou a segunda, dependendo da finalidade do teste. Como vimos, a segunda é mais utilizada para a detecção de glicosúria, de diabetes. Então, isso apresenta uma boa preservação celular e correlação com as diversas proteínas em amostras de 24 horas. Então, a segunda urina da manhã tem essa aplicabilidade também. Então, temos que prestar atenção em todos esses primeiros procedimentos da coleta. E a coleta ela deve ser feita em frascos ideais, né, fornecidos pelo laboratório. Normalmente, quando é solicitado o exame de urina, a gente consegue, pelo laboratório, fornecer, né, o laboratório fornece esses dois tipos de frasco. Esse maior é o frasco de coleta de amostras de 24 horas, e jamais utilizar frascos que não são apropriados, mas devido a algumas condições de algum laboratório, principalmente laboratórios públicos, acaba que não tem a demanda suficiente, e essa opção aqui não é descartada. Então, o tempo decorrido entre a coleta e a análise da amostra sem conservante é no máximo 2 horas a temperatura ambiente, ou até em 24 horas sob refrigeração, e nunca congelamento. Então, nas amostras coletadas com conservante, que é muito utilizado o ácido bórico, por exemplo, o processamento da amostra pode se dar até 24 horas a temperatura ambiente, isso utilizando o conservante. E por que não pode deixar a amostra muito tempo a temperatura ambiente? Porque ela há um aumento do pH, um aumento da reprodução de bactérias, uma turvação, a diminuição da concentração de glicose, cetonas, bilirrubinas, tem uma desintegração das hemácias e cilindros e alteração da cor, devido à oxirredução de metabólitos. Então, por isso que não se deve deixar a amostra por mais de 2 horas à temperatura ambiente, porque todos esses fatores irão impactar no meu diagnóstico, na realização do exame. Então, aqui temos os principais meios de conservantes, né? Então, os conservantes eles servem justamente para manter a integridade dessa amostra por mais tempo, e o principal meio recomendado é a refrigeração, como dito, porque ele vai impedir o crescimento bacteriano por até 24 horas. Então, a refrigeração ela não vai interferir com os testes químicos, vai elevar a gravidade específica por hidrometria, uma das desvantagens da refrigeração, e vai ter a presença de precipitados de fosfato e uratos amorfos. Então, temos vantagens e desvantagens nos métodos empregados. Outro método empregado normalmente, quando passamos pelo laboratório para fazer a coleta, recebemos tubinhos normalmente com a tampa amarela ou aquela tampinha vermelha, e ela serve as vantagens desse tubo de coleta. Ela é facilmente utilizada em aparelhos automatizados. Essa urina pode ficar estável por 72 horas em temperatura ambiente, compatível com os instrumentos de análise. E as desvantagens? Ela deve ser refrigerar dentro de 2 horas, e a bilirrubina e o urobilinogênio podem ser diminuídos caso a amostra esteja exposta à luz, porque eles são frascos normalmente transparentes. E dentro dos testes analíticos, nós temos os testes analíticos físicos, que vai envolver um conjunto de aferições, que incluem as características macroscópicas, como cor e aspecto. Temos as características físicas, como o pH, a densidade ou a gravidade. Temos aspectos químicos, que são feitos através de tiras reagentes. Temos também aferições microscópicas e testes confirmatórios, normalmente testes bioquímicos, para confirmar tudo isso aqui que nós vimos de forma manual. Dentro dos testes analíticos, né, vamos falar um pouquinho sobre a cor. Então, a cor de uma urina, ela vai desde a transparente, caso seja pelo excesso de água tomada, então a pessoa que toma muita água pode ter uma urina transparente, até o aspecto de azulado ou esverdeado, que pode ser interferido por uma alimentação, uma medicação ou uma infecção urinária. Então, temos um padrão, né, um panorama de todas as cores aqui que a urina pode apresentar no teste físico, e essas cores, elas estão sempre atreladas a alguma causa. Então, quando eu tenho uma urina amarela clara ou amarela, é uma urina considerada normal. Quando ela é muito transparente, seja ela é causada pelo excesso de água, então está tendo uma diluição dessa urina. Quando tem o amarelo escuro, ela está muito concentrada devido à presença, possivelmente, de bilirrubina. Quando ela está de vermelho, a vermelha amarronzada, pode ser uma hematúria, uma hemoglobinúria. Então, são fatores associados principalmente à presença de sangue ou de hemoglobina. Ela pode estar marrom, avermelhada ou amarrom, que também é devido à presença de alguns fatores hematológicos, ou pode estar esverdeada, que pode ser também a presença alta de bilirrubina, ou até mesmo a presença de infecções bacterianas. Agora, quando eu falo do aspecto, né, dos testes físicos em relação ao aspecto. Então, aqui, essa urina pode ser límpida, pode ser opalescente, ou seja, ela perde um pouco daquele brilho, daquela
transparência, pode ser ligeiramente turva ou leitosa. Então, cada um desses aspectos vão ser associados a uma possível causa. Então, aqui no caso dela ser turva ou leitosa, pode ser relacionada principalmente à presença de bactérias em casos patológicos, pode ser a presença de eritrócitos, de leucócitos, mas também temos as causas não patológicas dessa turvação, que pode ser a presença de muitas células epiteliais, de muco, de sêmen em espermatozoides, uma contaminação fecal na hora da coleta e acabou crescendo bactérias de origem fecal, pode ser através principalmente das mulheres que usam cremes vaginais e durante o uso realizam a urinálise e acabam não tomando todos os cuidados, até não é recomendado coletar durante esse período de uso desses cremes, pois eles podem trazer esse aspecto mais leitoso para a amostra. E dentre as causas patológicas, nós temos eritrócitos, leucócitos, bactérias, a presença de fungos, de lipídios, então temos causas patológicas e não patológicas para essa turvação. Agora falando um pouquinho sobre a densidade. A densidade ela é definida como a medida da densidade dessas substâncias químicas dissolvidas na minha amostra. E a medida ela é feita com o objetivo de verificar a capacidade de concentração e diluição do rim. Então, através da densidade, eu já tenho um pré-diagnóstico se o meu rim está conseguindo concentrar ou diluir mais aquela amostra. Então, ela pode ser feita através do densímetro, de uso comum, em que ele é mergulhado nessa amostra e, através de uma linha de referência, de uma metragem de referência, faz-se a leitura. Ou pode ser feita também através do refratômetro, em que eu adiciono um método mais automatizado, por assim dizer. Eu adiciono uma gota dessa minha urina, faço a homogeneização no campo e depois eu vou ter uma medida mais automática da densidade dessa urina. E dentro dos testes analíticos também eu tenho a densidade. A densidade ela pode variar de valores normais, como por exemplo de 1.015 a 1.025, no volume daquela urina de 24 horas. Já em amostras colhidas no acaso, pode variar de 1.003 a 1.030, que é considerado normal. E inferior a 1.003, provavelmente o que o laboratorista não está examinando não é urina. E ela é classificada de acordo com as medições. Então, posso ter uma hipostenúria, que ela é menor que 1.010, uma isostenúria, que ela é igual a 1.010, ou uma hiperstenúria, que quando ela é maior que 1.018. Também, essas condições da densidade estão relacionadas à causa. Por exemplo, na hipostenúria eu posso ter diabetes, nefrite, uma hidratação excessiva. Isostenúria está associada a uma diureticoterapia, diurese osmótica, uma diurese pós-desobstrução. Ou a hiperstenúria pode estar envolvida, atrelada à capacidade de concentração urinária preservada. Então, a densidade também tem as suas classificações. E essa urina também pode ser avaliada através do odor. Eu posso ter uma urina mais ácida, uma urina com cheiro mais adocicado. E dentro dos testes químicos, nós utilizamos muito as fitas reagentes em laboratório, em que elas conseguem avaliar o pH, então temos valores de pH de referência também, e o pH ele pode ser alterado pela presença de cristais na urina, pelo uso de medicamentos ou por determinados alimentos. Então aqui pode ter uma urina ácida, que é causada principalmente por diabetes mellitus, pelo jejum, pela desidratação, ou uma urina mais alcalina, que pode ser desencadeada por vômitos, excesso de vômitos, presença de bactérias produtoras de urease. Se o paciente é vegetariano, isso também pode causar uma mudança no aspecto no pH dessa urina, então isso sempre tem que ser avaliado. E dentro das fitas reagentes também eu consigo identificar alguns analitos, como proteína, glicose, presença de sangue, bilirrubina, urobilinogênio, corpos cetônicos, nitrito, leucócitos. Então, a partir do momento que eu mergulho essa fita indicadora na urina e alguma dessas padrões de cores aparecer mais destacado ou seguindo normalmente tem as referências, quando a gente compra essas fitas, vem uma imagem de referência que você vai comparar. Então, aqui, por exemplo, se eu mergulho a minha urina e ela vai ficar um pouquinho, essa fita, em relação às proteínas, vai ficar aqui nesse padrão de verde, indica os níveis de proteína presente nessa minha amostra, assim também como da bilirrubina, em que pode aparecer esse amarronzado, um rosa mais claro, até um amarronzado. Então, esses valores de referência vão me dizer o que está presente na minha urina e em que intensidade que isso está presente. Isso vai ser depois diagnosticado com os exames bioquímicos também. Então, dentro da análise microscópica, eu vou falar um pouquinho da sedimentoscopia. Então, a sedimentoscopia ela tem uma padronização para a urina do tipo 1. Então, consiste em homogeneizar adequadamente aquela amostra, transferir 10 ml da amostra para um tubo cônico e vou centrifugar por 5 minutos. Depois, eu vou eliminar 9 ml da urina centrifugada e vou ressuspender o precipitado, aquele que vai ficar lá no fundo do tubo cônico, agitando o tubo, homogeneizando aquela amostra. Depois do ressuspendido de 1 ml, eu vou pegar 20 microlitros e vou adicionar na minha câmara de Neubauer. Então, a câmara de Neubauer é uma câmara especializada para a contagem de diversos materiais. Então, pode ser célula, usado na sedimentoscopia. Então, eu tenho infinitas utilidades da câmara de Neubauer. Então, a partir disso, eu vou identificar esses meus sedimentos presentes,
Então, o exame microscópico do sedimento urinário, ele pode fornecer as seguintes informações: o indício de doença renal, o tipo da doença e o estado de uma lesão ou de uma doença renal. Então, por isso que a sedimentoscopia se torna tão importante na rotina clínica. Aqui nós temos os principais encontrados na sedimentoscopia, né? Então, temos desde células epiteliais dos túbulos renais, encontradas, tem uma presença de hemácias, então aqui a gente consegue ver as hemácias, né, com uma pontuação no seu centro, que é devido à sua morfologia de disco bicôncavo. Tem os cristais de oxalato de cálcio, né, que ele parece aquele balãozinho de São João. Tem os cristais de bilirrubina, temos cristais de ácido úrico, então ele parece um losango. Biurato de amônia também, então um círculozinho com várias espículas, parece uma mamoninha quando a gente olha. Temos cilindros hemáticos, que indicam uma lesão glomerular, então quando a gente encontra esses agregados hemáticos em forma desses cilindros, provavelmente advindo de uma lesão glomerular. Temos a presença de fungos, então aqui nós temos leveduras, temos também a presença de hifas, então aqui a gente vê uma amostra com bastante hifa. Bactérias, então é muito encontrado também bactérias, então uma boa identificação dessas bactérias é fundamental. E temos os cilindros leucocitários, que estão relacionados a um processo inflamatório que pode ter nesse sistema urinário, né? E a presença também de leucócitos. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, tende a encontrar na sedimentoscopia esses cilindros ou apenas os leucócitos. Então, dentro da sedimentoscopia, a gente tem uma infinidade de sedimentos que são encontrados, né? Então, através dessas técnicas de coleta, a gente consegue ter uma boa verificação dessa urina em relação à sua cor, ao seu pH. A gente consegue, através da sedimentoscopia, ter uma boa avaliação dos precipitados que está acontecendo atrelados a causas patológicas nessa urina. Então, nessa aula de hoje ficamos por aqui e até a próxima. Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre análises químicas dos cálculos urinários. Então, vamos lá? Então, teria esses cálculos urinários, né? Então, a composição da urina vai ser um fator importante na formação de cristais, e quando há um desbalanço entre fatores promotores e inibidores da cristalização, começa a se formar os primeiros cálculos, né? Ter o crescimento desses cálculos. E a esse crescimento eu chamo de urolitíase. Então, lá no nosso rim a gente tem alguns fatores que são capazes de promover e tem fatores que são capazes de inibir essa cristalização. Então, quando eu tenho um desbalanço por alguma patologia, algum desequilíbrio nesses fatores, eu começo a ter essa formação desses cristais em excesso. Então, esses cristais eles vão se formando, vão se agregando, vão crescendo, e quanto mais eles vão crescendo, mais difícil é a sua exteriorização. Então, devido a esse desbalanço, a gente começa a ter essa formação desses cristais. Então, muito se fala que quando a pessoa, você não tem aquela ingesta diária de água recomendada, ou aquela ingesta, né, que satisfaça o seu corpo, a gente começa a ter um desbalanço desses fatores. Então, muitos dos cálculos que, além de outros fatores atrelados, né, normalmente a gente ouve a falar sobre a baixa ingesta de água. Então, a gente precisa ter uma boa ingesta de água para conseguir diluir esses minerais, essas substâncias que já estão naturalmente presentes no nosso corpo. Então, eles são formados pela precipitação e pela aderência de cristais da urina e podem ou não se deslocar para outras regiões do nosso sistema urinário, como o ureter e a bexiga. Ou ele pode, como a gente vê essa imagem aqui, ele pode ficar alocado lá no meu rim. Então, isso acaba, essa quantidade absurda desses cristais, né, acaba diminuindo a capacidade, né, de filtração, então pode levar a uma falência renal. Quando eles não são, então, em muitos casos também acontece a produção desses cristais, desses cálculos, e eles são encaminhados para excreção. Então, tem muitos casos que eles param na ureter ou na bexiga, isso causa muitas dores ao paciente. E as alterações anatômicas do trato urinário, como, por exemplo, uma má formação congênita, ou seja, que tem origem lá no desenvolvimento embrionário, pode se dar através de falta de inibidores dessa cristalização. Uma infecção urinária também é muito comum para favorecer o aparecimento e a formação desses cálculos. A diminuição do meu volume urinário, então, uma pessoa que tem uma baixa micção também pode favorecer a presença desses cálculos. Infecções crônicas, né? Ou até mesmo atrelado à hereditariedade. Então, temos inúmeras causas que vão favorecer esse desbalanço entre os fatores promotores e inibidores dessa cristalização, favorecendo o surgimento desses cálculos. Então, dentro das análises químicas, né, desses cálculos, diversas técnicas analíticas, elas podem ser utilizadas para a identificação da composição desses cálculos. E não há um padrão analítico aceito para esse tipo de análise ainda. As técnicas mais usadas, elas são as técnicas qualitativas, ou seja, através de observação mesmo desses cálculos, nas quais é detectada a presença dos minerais, ou quantitativa, nas quais os componentes são quantificados por microscopia, através de exames de urinálise. E essas análises, elas podem ser empregadas na identificação da composição desses cálculos. Então, qual o elemento químico que está
compondo esse cálculo, né? Qual é o elemento que está lá nesse cálculo, está fazendo ele crescer, o motivo que está tendo esse desbalanço, né? E essas análises, elas podem ser feitas através da urinálise, uma avaliação morfológica desses cálculos, uma estimativa por probabilidade de formação desses cálculos. Então, temos algumas análises que são bem satisfatórias para fazer esse diagnóstico correto. E também pode ser feito através da avaliação por técnicas de imagem. Então, aqui nós temos os principais, nessa tabela, os principais critérios de diagnóstico para esses pacientes com a litíase renal, ou seja, a litíase é a formação desses cálculos, né? Então, esses cálculos, eles podem ser formados pela hipercalciúria. Então, a hipercalciúria vai ter um aumento da presença de cálcio na urina. Então, esse cálcio, porque ele está sendo, não está sendo excretado, né? Porque ele está se acumulando no meu sistema urinário. Então, tem que se investigar essa causa. E ele é feito em urina de 24 horas e ele segue alguns valores de referência. E as observações, elas são feitas de acordo com o que é encontrado com as quantificações desses valores de referência. Eu tenho uma hiperexcreção de ácido úrico, que ela é feita também com a urina de 24 horas. Então, quando eu tenho um aumento, né, da presença do ácido úrico, o que isso clinicamente está querendo dizer, né? Então, esse paciente, ele tem uma ingesta muito alta de proteína, então, através de exames também eu consigo identificar essa hiperexcreção desse ácido úrico. Tem uma hiperoxalúria, também é feito em urina de 24 horas, tem uma hipocitraturia, que também é feito em urina de 24 horas. Então, a gente pode observar que a maioria desses exames são feitos em urinas de 24 horas. Por quê? Porque com a urina que eu vou coletar desse paciente durante todo o período, eu consigo ter uma concentração maior do que naquela urina de coleta randômica, né? Então, durante 24 horas eu vou conseguir ter esse acompanhamento mais completo de quanto desses metabólicos ele estão presentes nessa urina. Então, aqui eu tenho uma análise macroscópica desses cálculos urinários. Então, cada cálculo urinário, dependendo da sua morfologia, ele está atrelado à presença de um composto. Então, aqui, esse primeiro exemplo do ácido úrico, aqui temos o aspecto de um cálculo urinário feito de estruvita, aqui temos o aspecto de oxalato de cálcio, desse cálculo urinário, ou quando ele é composto por apatita. Então, também tem a sua análise macroscópica. E esses cálculos também, eles podem ser diagnosticados através de técnicas de imagem. Então, ele também é um pré-diagnóstico, né? Então, quando a pessoa já começa a sofrer de dores, uma diminuição, muita dor, ardência na hora de urinar, um dos primeiros exames que se é feito são exames de imagem. A partir desses exames de imagem, eu consigo ver quantos que tem, o tamanho desses cálculos, saber a possibilidade se ele já se encontra no ureter, na bexiga, se ele está alocado no rim. Então, o primeiro exame, antes das caracterizações microscópicas, né, é feito de imagem. Então, saber como são formados e a presença desses compostos na urina é fundamental para um diagnóstico eficaz. Nossa aula fica por aqui.